a França continua lá na Europa, na França. Diferentemente do Brasil, na França, a eleição legislativa, ela tem 2 turnos. E é uma eleição importantíssima. Esperava-se, por tudo que se falava na imprensa, que a chamada extrema-direita, com Le Pen, fizesse a maioria. Tudo estava tão certo que algumas pessoas fora da França estavam jogando a toalha. Aqui no Brasil mesmo, o Lula, o próprio PT começou a jogar a toalha. Dizer, é se preparar para a extrema-direita na França. Eu creio que há uma questãozinha aqui no Brasil, já faz muito tempo, que é um certo predomínio da cultura francesa no Brasil, que vem lá da transição do século XIX para o XX, mas esse predomínio da cultura francesa, principalmente nas áreas de humanidades, ele, ao invés de fazer com que a gente conheça os franceses, ele fez com que a gente acreditasse que conhece os franceses. A proximidade é tão grande, inclusive por conta da proximidade da Portugal, quer dizer, enfim, a proximidade da França com a exportação da Revolução Francesa. Então o Brasil tem a própria Universidade de São Paulo é uma universidade gerada por uma missão, chamada Missão Francesa. Vários professores franceses que ficaram renomados depois começaram aqui na USP. Tem toda uma tradição de contato Brasil-França. E a nossa literatura é muito francesa ainda. Então a gente tem uma familiaridade que nos leva a não ler às vezes, a não perceber porque... somos nós mesmos. Então, como no Brasil o bolsonarismo grita, o bolsonarismo perdeu a eleição e tem gente que fala, eu só vejo bolsonarista na minha cidade. O cara não entendeu que o bolsonarista aparece mais porque ele grita. O cara não percebeu que tem um monte de gente que não é bolsonarista na cidade dele porque não grita, não conversa com ele. E isso, vai se propagando, a direita, a direita, Então na França, Le Pen. Le Pen vem agora, a direita vai que vai, Bom, o que eu falei no último vídeo para vocês? Eu falei para vocês, olha, 2 vídeos, Um que eu fiz sobre a Meloni, a líder de direita na Itália, e terminei o vídeo dizendo que a Le Pen não é Meloni. Ela não é uma política de qualidade da Meloni. Um dado. E o outro dado que eu falei para vocês também aí esses dias foi que na Inglaterra, na ilha, os conservadores iriam perder. E isso mostrava uma tendência da ilha que não era a tendência do continente, onde os conservadores pareciam que iam ganhar. Mas esses 2 elementos que eu disse me deixou pensativo. Eu estava esperando uma certa virada, não uma virada com esta característica, mas eu estava esperando uma reação. Por quê? Porque, primeiro, Le Pen não é uma figura que conquiste as pessoas como Meloni. E, segundo, a votação na Inglaterra, pondo os conservadores para fora, tem um peso na França. Claro que tem.
levanta ânimos. E bastou ter este ânimo para que uma mobilização de última hora espraiasse por todo o país e reunisse comunistas, socialistas, social-democratas, centro-esquerda, esquerda radical, ecologistas. E esta frente encalacrou Le Pen, jogando-a para um terceiro lugar. Não um segundo, um terceiro lugar. Para quem esperava ser primeiro lugar, ela simplesmente teve uma derrota fantástica. Deve estar amargando. A França, portanto, reagiu ao seu modo, ou seja, ao modo francês. Já faz bastante tempo que a França circula pela esquerda, pela centro-esquerda, pelo centro. Teve aí o episódio Sarkozy, mais à direita do que Macron. Tem aí o episódio Macron, que afinal de contas não é nenhum cara de esquerda. Mas a França se entregar a Le Pen estava me parecendo uma coisa muito fora de propósito. Se a gente avalia não só essas duas coisas que eu falei, mas se a gente avalia de uns 20 anos para cá, o caráter dos movimentos franceses. Veja, quando uma pessoa vai para os Estados Unidos, ela se torna um imigrante, a cidadania dela, mesmo que ela conseguir a cidadania, ainda assim, a oneração dela em relação ao Estado é pequeno. Pequeno em relação à Europa. Porque quando alguém, um imigrante, vai para a França e se torna cidadão francês, o estado de bem-estar social francês passa a ter uma oneração, é alguém a mais recebendo direitos sociais. Isso também é na Inglaterra, isso também é na Itália. Não vai pensar que o neoliberalismo vingou na Europa a ponto de destruir o estado de bem-estar social. Ele enxugou uma boa parte desse estado, mas ele não conseguiu destruir. Por quê? Porque há benefícios sociais conquistados pelo Estado francês, pelo Estado italiano, pelo Estado alemão, pelo Estado britânico e principalmente pelos estados do norte da Europa. Há benefícios que não tem como você tirar. Não é uma coisa como aqui, que nós fizemos uma Constituição de 88, a nossa Constituição saiu de caráter social-democrata e no dia seguinte a direita passou a brigar para colocar emendas para destruir o caráter social desta Constituição. Não é assim. Por quê? Porque as constituições desses países, elas não são de agora, elas não são de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Elas são constituições de 200 anos. Elas são... Você tem aí, né, uma constituição do estado de bem-estar social. Então, já há uma expectativa de boa parte da população em relação às políticas de esquerda por uma compreensão maior do que é uma política de esquerda. Aqui no Brasil, a compreensão do que é uma política de esquerda se ampliou bastante agora na época da Covid por conta das pessoas perceberem o que era o SUS. Porque a campanha, né, o cartoon, a mídia, sempre quer diminuir o serviço público. Nesses outros países, você não diminui o serviço público com a facilidade que é aqui no Brasil, que você faz toda hora uma piada em relação ao funcionário público. Não é assim. Então, mesmo com o neoliberalismo, você tem uma consciência das pessoas, não por elas serem de esquerda
mas por elas saberem que a política de esquerda dá manutenção para o estado de bem-estar social, e se eu sou imigrante e conquistei cidadania, eu conquisto aquelas políticas de saúde, educação, etc., que são para o meu benefício. Então, na hora da eleição, isso pesa. E como a população francesa está mudando o seu perfil, adquiriu bastante imigrante, esses imigrantes, eles fazem a direita ficar reagente, mas também fazem uma computação do voto à esquerda. E isso aconteceu agora na Inglaterra, aconteceu na França, e talvez isso tenha lá agora um peso na Itália. É claro que das economias do Mercosul, da União Europeia, Mercosul é ótimo, da União Europeia, as economias da União Europeia, vamos supor que a Inglaterra ainda estivesse na União Europeia. As economias da União Europeia são França, Alemanha e Inglaterra. Os outros países estão sempre muito mais preocupados em pedir para os bancos alemães, franceses e ingleses salvarem eles do que contribuírem para a própria União Europeia. E o salvarem aí, aquele salvarem, né? O Peter Sloterdijk, um filósofo alemão de quem eu gosto muito, até fiz 2 livros sobre ele. O Peter Sloterdijk recentemente fez um artigo num livro sobre o euro, sobre o futuro do euro. E neste artigo ele pontua este problema da dívida, né? Então ele diz, olha, todo mundo tem dívida, todos os estados estão endividados e eles estão penhorando o futuro em relação ao presente. Por quê? Porque eles emitem dinheiro sem cobertura, sem haver qualquer cobertura, capital completamente fictício. Então eles estão penhorando, eles esperam que as gerações futuras trabalhem para repor o valor desse dinheiro que não tem valor, mas que eles estão criando a dívida. Só que uma coisa é você ter uma dívida pública para emprestar dinheiro para o seu benefício, do seu estado. Outra coisa é quando o seu banco, né, controla os bancos, os outros bancos do caixa da União Europeia, e para ajudar os países que estão insolventes, você carrega muito dinheiro dessas economias centrais. Então, Inglaterra, Alemanha e França vivem emprestando dinheiro para países como a Itália e outros, salvando as suas economias, salvando muito entre aspas, porque no fundo aumenta a dívida pública dessas economias e faz com que elas fiquem completamente à mercê, não de pagar, mas à mercê de ver o Estado que emprestou e o Estado que recebeu o empréstimo, ambos estarem aí trabalhando, girando numa roda falsa, numa roda onde o capitalismo não está produzindo, no entanto está gerando dinheiro. Não tem valor, porque não tem produção, então a maquininha de fazer dinheiro vai rodando e vai emprestando. Então, se isso já é um problema no país central, onde os bancos são fortes, imagina para os outros países onde os bancos fortes daqueles países estão ali criando a dívida pública. Então, esse é um cachorro correndo atrás do rabo. Um rabo fictício e um cachorro fantasma. O Brasil está nisso. Está nesta roda do capitalismo financeiro. Antes, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente dizia, bom, a saída é política. Mas quando a gente falava isso, a gente estava pensando no socialismo. Vamos fazer política em favor do socialismo. Hoje, isso não está mais em pauta. E não estando mais em pauta, resta você ter programas setorizados. Então, quando você diz que uma frente de esquerda ganhou, você não está dizendo que vai haver algum tipo de socialismo. O que vai haver é algum tipo de política de esquerda setorizada, um pouquinho melhor, mas, sinceramente, sem qualquer alteração no status quo da economia,
do mundo europeu e dos países do mundo europeu. E isto também tem o seu peso, o seu modo de ser no Brasil. Mudamos para rodarmos em falso. O capitalismo financeiro é um pouco isso. A gente vai voltar sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta.